Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse momento onde nós temos a maravilhosa oportunidade dada pelo próprio Deus de lermos a sua palavra, de entendermos sobre ela, de praticarmos e aplicarmos na nossa vida a sua vontade, os seus desejos, porque eles são melhores do que os nossos, são perfeitos, bons e agradáveis. É como se nós estivéssemos tendo o grande prazer de cumprir o desejo de Deus para a nossa vida. Porque quando você está entregue à vontade de Deus, de fato, você entregou a sua vida para que Deus ele possa fazer o que Ele quiser na sua vida, você vai fazer isso com tanto amor, com tanto carinho, porque você sabe que Ele te ama tanto, que absolutamente nada que você fizer vai dar ruim na sua vida. Tudo que você fizer vai dar bom, porque essa é a vontade de Deus. Ele tem planos perfeitos e maravilhosos para nós. Mas algumas perguntas durante o percurso da nossa vida, nessa jornada diária, nessa batalha que nós temos todos os dias, a gente acaba se fazendo, né? Como, por exemplo, quais são os desejos de Deus para nós? Será que os planos que nós traçamos para as nossas vidas estão no centro da vontade do nosso Deus? Será que aquilo que nós estamos procurando, almejando e buscando é o que de fato Deus quer para nós? Como que nós podemos discernir, né, discernir a vontade de Deus para nós no meio desse mundo cheio de barulho, tantas coisas, tantos ruídos nós escutamos, e como que nós podemos saber de fato se aquilo que está na nossa frente é vontade de Deus ou se é apenas um desejo do nosso coração? Se de fato é uma vontade egoísta ou se de repente vem do centro da vontade de Deus e é aquilo que Ele quer para nossas vidas, que se cumpra nas nossas vidas. Qual é o papel qual é o papel dessa dedicação diária em seguir os desígnios de Deus? Qual é o papel diário? Existe algo que de fato possa desempenhar um papel importante nas nossas vidas por estarmos orando diariamente, por lermos a Bíblia diariamente? Será que isso tem algum papel significativo na nossa vida? Para com a vontade de Deus? Será que é da vontade de Deus isso? Estamos verdadeiramente dispostos a entregar os nossos caminhos, os nossos sonhos ao Senhor, uma vez que possivelmente os seus sonhos podem ser diferentes dos sonhos dele. E se os sonhos dele forem diferentes dos nossos, isso pode causar uma certa frustração se nós não estivermos com a vida de fato entregue para ele. Se nós não entendermos que de fato a vontade dele ela é melhor para nós do que a nossa vontade. Então, será que isso está te causando alguma frustração e você ainda verdadeiramente está fazendo a sua vontade e não a vontade dele? Com base nessa série de perguntas, eu quero convidar você a fazer uma oração, depois pegar a sua Bíblia na mão e ler comigo, porque é muito bom ouvir alguém falar sobre a palavra de Deus, mas melhor ainda é você ler e deixar a própria Bíblia falar para você, no seu coração, no seu entendimento, aquilo que você precisa ser tratado, aquilo que a Bíblia quer falar com você. Então, se você puder, vamos orar e vamos pedir que o próprio Espírito Santo trate conosco sobre cada uma dessas questões. Curve sua cabeça em reverência à palavra de Deus, em reverência à presença do Espírito Santo aqui. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de unidade. Graças te damos, Pai, por esse dia que se iniciou agora. Obrigado por essa chuva, Pai, que cai nesse momento aqui em Fortaleza. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar nada na nossa mesa. Obrigado por ser tão cuidadoso conosco. Obrigado pela saúde, pelo respirar, pelas batidas do nosso coração, por podermos levantar mais um dia e prosseguirmos, seguindo com os olhos fitos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Pai. Obrigado por essa maravilhosa oportunidade de estarmos reunidos para lermos a Tua palavra, entendermos um pouco mais sobre ela e aplicarmos nas nossas vidas. Cuida de nós, Pai. Livra-nos do mal, do laço do passarinheiro. Provê para nós o pão do dia de hoje.
cuida das pessoas que nós tanto amamos e que necessitam nesse momento de cura física, cura espiritual. Traz, Pai, os que são teus de volta para os teus caminhos. É o que nós oramos, Pai, e te agradecemos. Mas que acima de tudo seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome do teu filho Jesus. Amém. A maravilhosa leitura que nós vamos fazer hoje está no livro de Salmo, os Salmos. É o Salmo número 37, lá no versículo de número 5. Salmo 37, versículo 5. Como sempre, a minha orientação para vocês será você abrir a Bíblia e ler. Você pegar a sua Bíblia aí na sua mão, abrir e ler, buscar onde fica o livro dos Salmos. É onde é o Salmos que fica? É mais para frente, é mais para trás? Busque. Porque uma coisa é você ouvir alguém falar sobre a palavra de Deus e falar da palavra de Deus te dará água para você beber. A outra é você mesmo saber aonde está a água para você buscar. É você não depender, entre aspas, de ninguém para ir buscar e encontrar a água que você precisa beber. Então, exercite a sua leitura e exercite também abrir a sua Bíblia, buscar ali onde estão as passagens, onde estão as passagens, marcar se você puder, se você gostar. Eu gosto de marcar minha Bíblia. Marque a sua Bíblia se você gostar, né, se você gostar mesmo. Marque a sua Bíblia, faça anotações ali, deixe ali aquele momento de abrir a Bíblia, resplandecer para você buscar ali onde está a água que emana vida. Não fique apenas observando e escutando alguém falar, mas abra a Bíblia, leia a palavra. É muito importante isso, você extrair, buscar direto da fonte. A fonte é a Bíblia. A fonte é a Bíblia, a fonte não é um pregador, a fonte não é um padre, a fonte não é um pastor, a fonte a fonte é a própria palavra, é de lá que você deve buscar, é de lá que você tem que extrair a verdade. Então abra sua Bíblia, Salmo 37, versículo 5. Quem vai fazer a leitura do Salmo 37, versículo 5 é minha tia Fátima. Tia Fátima, a senhora pode ligar o seu microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Salmo 37, verso 5. Bom dia, paz do Senhor. A palavra do Senhor fala assim para nós: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Amém? Eita, glória a Deus, aleluia. Obrigado pela leitura, tia Fátima. Como eu mencionei logo no início, na nossa introdução, a nossa jornada espiritual, muitas das vezes, eu posso falar quase que cotidianamente, é repleto de desafios, de escolhas que nós temos que fazer. Nós nos deparamos com certas situações e perguntamos: qual é o desejo de Deus para a minha vida? Você deve já ter perguntado alguma vez: qual é o desejo para a minha vida? O que é que Deus quer para mim? É a opção A? É a opção B? É a opção C? É a opção D? Quais são as opções? A resposta, muito embora ela é diferente para cada indivíduo, né? Eu tenho uma resposta diferente, a minha tia Maria tem uma diferente, a minha tia Fátima tem uma resposta diferente para ela, a minha mãe Deus vai ter uma resposta diferente para ela. Porém, a resposta ela encontra-se no coração daqueles que buscam ter comunhão legítima com Deus. Se você tem uma comunhão legítima com Deus, pode ter certeza que Deus ele vai revelar claramente qual é a vontade dele para você. Ele vai revelar. E quando eu falo no coração, lembre sempre, o nosso coração é enganoso. Eu não estou falando sobre o seu coração. Eu estou falando sobre você ter no seu íntimo, no seu ser, uma, uma comunhão íntima com o Criador. De você estar no centro da vontade dele, no coração dele. É sobre isso. Tá bom? Então, não estou falando do seu coraçãozinho, do nosso coraçãozinho, porque esse coração é enganoso.
Então, quando nós nos dedicamos a executar a vontade de Deus, nós encontramos significado, propósito e uma profunda paz interior. Sabe, é quando você se encontra no momento em que você vai tomar uma decisão e essa decisão te traz paz. Não só shalom da parte de Deus, não só Cristo, o príncipe da paz, mas te traz paz, te traz conforto, te traz tranquilidade. É você não ficar com aquele sentimento, será que eu escolhi certo? Será que vai acontecer isso? Será que eu fiz o correto? Não, eu estou falando de fato você encontrar a paz interior naquela decisão que foi tomada. Portanto, existem alguns pontos aqui nesse versículo que eu quero que você reflita comigo. São 3 pontos principais que nós, pelo menos, extraímos da palavra de Deus aqui nesse momento. Primeiro é o compromisso diário. Primeiro deles é o compromisso. Porque se dedicar ao cumprimento do desejo do nosso Deus não é uma tarefa única que acontece apenas em um dia, mas sim em um compromisso diário com Ele. É uma jornada onde nós entregamos os nossos caminhos, os nossos sonhos, os nossos planos na mão do Senhor e confiamos nele, que a sua sabedoria seja a sabedoria dele. Não estou falando da sua, tá? De você, eu estou falando da sabedoria dele. A sua sabedoria, a sabedoria do nosso Deus é infinito e vai conduzir os nossos passos. Olha, entregue o seu caminho ao Senhor. Entregar o seu caminho ao Senhor. Imagina que você vai decidir abrir um negócio. Eu estou dando um exemplo. Esse negócio é um negócio que você vai sobreviver e tirar dali o pão diário. É de onde você vai ter o seu pão diário para o resto da sua vida. Parte do princípio que quando você vai abrir um negócio, você não planeja abrir para fechá-lo, para falir ele, né? Parte do princípio que se você vai abrir um negócio, você vai com ele até o final. Vamos imaginar outra situação. Você está arrumando emprego, está buscando por emprego. Você quer arrumar um bom emprego com um bom salário e passar o resto da vida até se aposentar. Ninguém vai atrás de emprego pensando em pedir demissão com um mês depois, com 2 meses depois, com um ano após. Portanto, quer seja a decisão que você tome, eu posso partir para outras decisões. Por exemplo, casamento. Ninguém casa pensando em se separar. Então você casa para o resto da sua vida. O casamento é uma jornada diária. O trabalho que você vai ser empregado de alguém, você vai arrumar um emprego para ser empregado de alguém, é uma dedicação diária. Abrir uma empresa, você também vai ter que se dedicar a isso diariamente. Entregar o seu caminho no Senhor é uma entrega diária. Quais são os seus planos, os planos que você tem para a sua vida? É uma das 3 opções que eu falei. De repente, pode ser que você tenha outros planos aí na sua cabeça. Não sei qual é, mas você tem outros planos aí na sua cabeça. Você entregou esse caminho a Deus? Porque uma coisa é certa, vai ser diário. Essa entrega é diária. Ela não pode ser dia sim, dia não. Então você tem que ter um compromisso diário com o teu Deus. Isso requer humildade para reconhecer que a vontade de Deus, muitas das vezes, vai superar os nossos próprios desejos. E a vontade dele pode mudar esses planos. Então, primeira coisa, é um compromisso diário que você tem que ter com ele. Isso é um fato. Isso é o que esse versículo ele nos fala. Entregar o caminho ao Senhor significa ter um compromisso diário com ele. Porque se eu vou pedir para ele, Senhor, arruma um emprego para mim e tudo mais, eu quero entregar esse compromisso diário, eu vou ser luz e sal lá no meu trabalho. Irmão, é todo dia. Todo dia luz e sal. Todo dia luz e sal na empresa, todo dia luz e sal na igreja, todo dia luz e sal no casamento, todo dia luz e sal onde quer que você tenha colocado o seu caminho. Qual for o caminho que você trilhou para a sua vida? Você tem que ter compromisso. Então, a primeira coisa é compromisso. A segunda é confiança. A confiança está bem aqui, ó. Confie nele.
Está aqui no versículo. Confie nele. Então, primeiro, você tem que você tem que ter um compromisso com ele. E depois que você firmar o compromisso, entregando o caminho para ele, você vai ter que confiar nele. Confie nele. Confie nele. Nele quem? Em Deus. A confiança é uma base dessa dedicação. Olha, não tem como você manter um relacionamento sem confiança. Já imaginou viver uma vida casada com uma outra pessoa em que ambos não confiam um no outro e o tempo todo há uma desconfiança, sabe? Não dá para viver em paz num relacionamento desse. No trabalho, não tem como viver. Imagina só o patrão contratar uma pessoa que ele tem desconfiança que essa pessoa vai roubá-lo, vai assaltar ele. Não vai contratar, não vai durar muito tempo. Imagina só um funcionário que vira e mexe e perde a confiança no patrão. O patrão fica aqui e acolá pagando salário atrasado. O funcionário, coitado, não tem como assumir o compromisso. Infelizmente, isso acontece. Às vezes não é por culpa do patrão, que passa por dificuldade também. Mas aí o funcionário já não vai ter mais a confiança no patrão. Você consegue entender que sem confiança não dá para manter um relacionamento saudável? Aí você vai sempre pensar: será que Deus vai prover para mim hoje? Será que Deus vai prover para mim hoje? Será que Deus será, irmão? É realmente necessário você desconfiar de Deus. É necessário que você desconfie dele. A palavra de Deus pede para que você confie e não desconfie. Então, mesmo quando os caminhos parecem difíceis, ou os desafios parecem ser insuportáveis, nós devemos confiar em Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas, afinal de contas, o plano dele é perfeito. Então, a primeira coisa que você deve ter, assumir um compromisso. Está aqui. Assuma o compromisso. Entregue seus planos nele. Assuma esse compromisso diário. Depois, confie nele. E por último, tá na cara. Por último, ele vai agir. Tá na cara, tá aqui, ó. Ele vai agir. Mas ele só vai agir se você entregar e se você confiar. Se você só entregar e não confiar, ele não vai agir. Se você só confiar e não entregar, ele não vai agir. Tá vendo que é uma condição, ó? E ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, e ele agirá. É como se eu dissesse assim, ó: Joel, coloca o, 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 o bolo no forno e ele vai subir. E ele vai inchar. E ele vai ficar gostoso para comer. É uma consequência de eu entregar o meu caminho e de confiar no Senhor, então ele vai agir. É fé. A única forma de agradar a Deus é a fé. Se você não tem fé, você não vai agradá-lo. Não vai. E olha, eu vou te contar. Deus nos ama tanto, que mesmo você sem fé, ele ainda assim é paciente para aguardar você tomar uma decisão. A única questão é: será que ele volta hoje? E se ele voltar hoje, você não vai ter tempo. Então você tem que fazer isso agora. A decisão de entregar e confiar é agora, não é amanhã. Não é depois de amanhã. Refletir sobre o que significa executar o desejo de Deus, ele agirá. Isso é uma execução do desejo dele. A ação de Deus se torna em uma execução. Ele vai fazer, ele faz, ele age e ele executa. Essa execução, esse colocar em prática a vontade dele em nossas vidas, nos leva a questionar as nossas prioridades. Isso mesmo. A buscar a orientação de Deus na oração e examinar o coração, o seu coração. Examine o seu coração.
e examine diante do nosso Deus. Reflita sobre quais são, de fato, as prioridades que você tem. Se são prioridades que vêm dele ou sua. Se são desejos que estão no centro da vontade dele ou na sua vontade. Se são desejos que permeiam o seu egoísmo e o seu ego, ou se vem do coração do próprio Deus, com humildade. São esses 3 pontos que você deve observar. Primeiro, assumir o compromisso. Segundo, confiar. E o terceiro, ele vai agir. Bom, para finalizar, dedicar um tempo para você cumprir o desejo de Deus na sua vida é um chamado diário, é um chamado constante para uma vida de fé, de humildade e de confiança. Fé, fé, tá aqui em cima, fé, humildade e confiança. São essas 3 palavrinhas que permeiam esse versículo: fé, humildade e confiança. Você fazendo isso, ele vai agir. As coisas vão se endireitar. Ele vai trazer a pessoa que você ama para o centro da vontade dele. Mas se você tiver fé, entregar para ele, porque quem vai resolver o problema não é você. Não é você, não sou eu. Quem resolve a parada aí é ele. Se você confiar nele, porque se você entregar e você querer fazer da sua forma, não vai dar certo. Ele não vai agir. Enquanto você, Senhor, eu te entrego esse problema. É uma pessoa que eu amo. Eu te entreguei nas tuas mãos. Mas aí de vez em quando você vai lá e você age no lugar de Deus, Deus não faz. Irmão, a obra que faz não sou eu, não é você. A obra que faz não sou eu nem você. É o Espírito Santo. E não tem essa de dar o jeitinho brasileiro. Ah, eu vou dar um jeitinho brasileiro. Não tem essa. O Espírito Santo não age assim. O Espírito Santo não precisa de jeitinho brasileiro para convencer ninguém a nada. O Espírito Santo ele tem o poder para fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. No momento que ele quiser, quantas vezes ele quiser. No horário que ele quiser. Com quem ele quiser. Então esqueça de dar o jeitinho brasileiro. Ora, irmão, só isso. A sua parte é orar. Orar. Quem vai agir? Quem que vai agir? O que é que está escrito aqui na palavra de Deus? Olha o que é que está escrito aqui. Quem que age? É ele, não é você. Portanto, se você puder, curva sua cabeça. Vamos orar. Porque tem certos problemas que a gente só vence com oração. Oração. Tem coisas que é joelho no chão e oração. Só isso. Nada mais. O resto é o Pai quem faz. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos por essa maravilhosa palavra reconfortante, onde nós te entregamos os nossos desafios. Te entregamos, Pai, os nossos parentes amados que não acreditam em Ti, não têm fé em Ti, aqueles que verdadeiramente não se entregaram a Ti. Faz a Tua obra, Senhor. Sim, nós sabemos que é o Teu Espírito Santo que convence. Portanto, nós estamos aqui, porque aquilo que depende de Ti, nós temos certeza absoluta que será feito de forma plena, boa e agradável, no momento certo, não no nosso, mas no momento certo. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Proporciona-nos o pão do dia de hoje, livra-nos do mal, do laço do passarinheiro. É o que nós oramos e assim já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.